Olá, tudo bem? Empoderamento feminino. Peço que você se coloque em uma posição confortável, de preferência deitado. Peço que você certifique-se de que está num lugar seguro e tranquilo. Peço também que você certifique-se que não será interrompida nos próximos minutos. Vivemos sobre a expectativa de sermos felizes. Vivemos na expectativa de que o dia de amanhã sempre será melhor do que o dia de hoje. Mas nem sempre acontece isso, devido à grande bagagem já trazida, toda a nossa história de vida. As coisas parecem que vão ficando cada vez mais difíceis. Se você tem alguma dificuldade, se você tem alguma tristeza, alguma mágoa, se você sente-se talvez inferior a alguém ou a algo, a uma situação, se você talvez não se vê tão bela, tão formosa, quanto talvez se via quando era mais jovem, se talvez você deixou que as experiências da vida de alguma forma cicatrizassem a sua caminhada nessa existência, esse áudio é para você. Então, nesse momento, eu peço que você feche os olhos e que você respire profundamente. Eu peço que essa respiração seja longa e profunda. Procure respirar 8 vezes e quando você puxar o ar, segure ele por alguns segundos. Depois, vai soltando lentamente. Enquanto você vai mantendo essa respiração, eu vou contar uma história para você, uma história que vai fazer todo sentido. E após você ouvir essa história, você vai ver que algo incrível vai acontecer, uma mudança vai acontecer em sua vida. E você vai perceber isso enquanto eu vou narrando essa história para você, pois para que você compreenda, eu preciso que nós voltamos lá bem no início, onde tudo realmente aconteceu. E eu não estou falando da sua vida, não, dos seus problemas, das dores, das tristezas. Eu estou falando há muito tempo. Há muito tempo mesmo. Enquanto isso, eu quero que você perceba o seu corpo simplesmente ficando solto, relaxado, pesado. Vai soltando o corpo como se simplesmente ele estivesse se preparando para dormir. E você sabe que quando você dorme em um sono profundo, você não sente os pés, as mãos, você praticamente nem percebe que o corpo está aí. De alguma forma, ele não vai atrapalhar você em nenhum momento do sono. Então, apenas se concentre na minha voz e deixe, se a sua imaginação assim permitir, procurar imaginar essa história que eu vou contar para você, porque além dela ser uma história, é algo que realmente aconteceu e com certeza vai mudar a sua vida. Então, vamos voltar agora lá para a época em que nós morávamos em cavernas. Isso, eu falei que nós íamos ter que voltar muito tempo. Então imagine como seria viver nas cavernas. Você sabe que naquela época o trabalho do homem era destinado a sair
a caçar, a trazer a caça. O da mulher era cuidar da caverna, também era a responsabilidade dela manter um fogo. O fogo acontecia quando caía uma tempestade, caía um raio e que queimava alguma coisa. Eles pegavam esse fogo, levavam para a caverna e era a função da mulher manter esse fogo sempre aceso, para que ele nunca apagasse. Assim, numa era glacial como existia nessa época, essa caverna estaria sempre aquecida. Também era a responsabilidade da mulher cuidar da preparação do alimento quando chegava a caça. Também a mulher aproveitava a pele dos animais para fazer alguma espécie de vestimenta para que se aquecessem mais. Também a mulher, com o passar do tempo, quando colhia frutas, jogavam os caroços ali perto, sempre no mesmo local. E aos poucos a mulher foi observando que nascia dessas plantas uma árvore e ela crescia e começava então a dar frutos. É claro que isso não aconteceu em uma única geração. Passaram-se milhares e milhares de anos. Assim, a mulher, ela cuidava da agricultura, da alimentação, do vestuário, mantinha o fogo. Ela começou a ter diversos afazeres. Uma curiosidade é que, como nós naquela época, nós éramos muito mais animais do que somos hoje. Naquela época, nós não utilizávamos da fala, nós tínhamos muito poucos recursos de comunicação. Não existia o entendimento, não existia o conceito de pai, o conceito de mãe, o conceito de irmão. Isso foi se adquirindo com o tempo. Então, naquela época, não existia sequer o ciclo menstrual. A mulher nem sequer menstruava. E eu vou explicar por quê. Porque, como nós vivíamos como animais, a mulher sempre ela estava no período da gravidez, pois uma vez entrava no cio, existia a cópula e após isso ela fertilizava. Então ela ficava 9 meses em gestação, depois ela ficava em média 3 meses amamentando e depois de novo no período fértil existia a cópula. Então ela não tinha tempo de menstruar. Se você observar hoje, você vai ver que dificilmente no mundo dos mamíferos existe a menstruação. Por quê? Porque todos eles, quando chega esse período, eles vão fazer a cópula e vão engravidar. E o curioso naquela época, assim como nos dias de hoje, quando uma mulher ela se aproxima do período fértil, a tendência é que quem estiver no mesmo ambiente acaba fazendo uma sincronia com esse período, sendo que naquela época essa sincronia acontecia praticamente em todos os clãs e dava-se lá no período próximo ao outono e à primavera. Então, com o passar do tempo, eles tinham que nesse período os homens eles não iriam sair para caçar porque era o período de fazer a cópula. Então os homens ali ficavam e eles faziam uma cerimônia para esse momento, até que um dia algumas mulheres simplesmente se rebelaram e decidiram não fazer esse ritual. E assim elas foram expulsas da clã e foram viver na floresta. E isso porque a mulher
ela gerava a vida e ela era tida como uma deusa. Por quê? Porque simplesmente do nada a mulher engravidava, simplesmente do nada ela dava à luz a uma criança e do nada ela amamentava essa criança, ela tinha alimento para dar para essa criança. Então, naquela época, a mulher ela era considerada uma deusa, a primeira deusa existente no nosso inconsciente coletivo é a mulher. A segunda deusa é a Mãe Terra, porque assim como a mulher gerava todo ano um filho, um fruto de dentro de você, como simplesmente uma mágica, porque o homem não sabia nem o papel dele nisso tudo. A mulher, então, assim como a Mãe Terra, era uma deusa, pois aqueles caroços que ela jogava, crescia uma árvore e uma vez por ano a árvore produzia frutos. E então inicia-se, com o passar de muitos e muitos anos, a colheita e o cultivo de algumas sementes, como trigo, cevada e outras. Só que aquelas mulheres que foram expulsas para a mata, elas de alguma forma tiveram que sobreviver. O incrível é que, passado em média 4 semanas, elas menstruam. E aí que entra a menstruação na vida da mulher. Ela menstrua justamente porque não houve a cópula. E a mulher, sem saber o que está acontecendo com ela, acaba tendo que superar isso tudo e sobreviver em meio a tudo isso que está acontecendo. Ela não tem a caça, ela tem que se virar caçar, sobreviver na floresta. Com isso, ela acaba sendo uma grande conhecedora de ervas, uma conhecedora dos vegetais, das raízes. Certamente, com o passar do tempo, muitas outras tiveram a mesma atitude. Porém, nem todas sobreviveram, mas as que foram aprendendo a sobreviver na floresta acabaram por adquirir muito conhecimento. Umas cuidavam das outras, começaram então a adorar a lua, começaram a seguir os ciclos da lua. Volta e meia, essas mulheres da floresta eram inclusive procuradas por aquelas outras mulheres da clã. Quando alguém ficava doente, recorriam a elas, porque de alguma forma elas acabaram tendo o conhecimento da cura. Aos poucos, essas mulheres foram sendo conhecidas como curandeiras. Elas se reuniam em pequenos grupos de mulheres, normalmente em clareiras no meio da floresta. Com o passar do tempo, elas aprenderam a sobreviver ali. Elas tinham um cultivo próprio, elas tinham uma alimentação diferenciada e elas acabavam se fundindo com os mistérios da natureza, com o luar. Era só começar a cair o sol que elas acendiam uma fogueira e ali dançavam, cantavam, bebiam chás e cultuavam a Mãe Natureza como sendo um único espírito. Elas foram ficando fortes. O tempo foi passando. Elas foram colocando em seus rituais muitos símbolos, muitas canções, alguns instrumentos de sopro. Utilizavam também de couro de animais, produziram alguns tambores.
E assim essas mulheres foram cada vez mais atraindo outras mulheres. Com o passar do tempo, essas mulheres começaram a ficar muito conhecidas e começaram de alguma forma a libertar todas aquelas outras que de alguma forma ainda estavam nas suas prisões, pois estas estavam livres, não viviam mais sob o domínio do homem, simplesmente se libertaram, tinham tudo do que precisavam e ainda tinham o domínio de toda a ciência e a espiritualidade da época. Com o passar do tempo, esses rituais foram ficando cada vez mais intensos. Existia muita cura. Essas mulheres eram muito fortes, eram muito poderosas, chegando até, em alguma época não muito distante, serem perseguidas inclusive pela igreja, pois as chamavam de bruxas. Mas, mesmo assim, resistiram. E agora eu convido você, primeiramente, a se olhar no espelho. Olhe para você. Olhe essa imagem que você vê. Olhe que dentro de você existe a força daquela deusa. Existe o conhecimento de toda uma geração de mulheres que de alguma forma mudaram o rumo da história. Você percebe que os problemas de hoje, eles começam a ficar tão pequenos, irrelevantes. Só que agora eu convido você para fazer um passeio. Eu vou contar até 3 e no 3 você vai ver que incrível que será esse passeio. E essa pessoa que você está vendo agora nesse espelho, talvez você enxergue um monte de problemas aí com ela. No retorno desse passeio, você vai ver que essa mulher será uma outra mulher. Então agora, na minha voz, 1, 2, 3, agora. Na sua frente, uma trilha já praticamente chegando para adentrar em uma mata fechada, mas é uma trilha segura. E você caminha nessa trilha, você percebe que você está com um vestido bonito, porém muito simples, e você está descalço e vai caminhando. Você já pode ouvir uma música mais adiante. É isso mesmo. Lá talvez você já consegue ver uma luz vinda de uma fogueira. Você percebe que você já começa a ver diversas mulheres, todas com o mesmo vestido, simples. Essas mulheres estão aguardando por você para a sua transformação. Você percebe que você vai participar agora de um ritual com essas mulheres que se mantiveram vivas, firmes, desde aquela época em que elas tiveram que de alguma forma encontrar uma maneira para sobreviver e manter a sua crença e a sua cultura, assim como toda a sua sabedoria até os dias de hoje. E elas existem. E você faz parte delas, só que talvez até então você não sabia disso. Mas agora você olha essas mulheres, elas te convidam para participar da roda. Você ouvindo essa música, você dança, você já percebe que
Algumas vão te passar ervas em algumas partes do corpo, outras vão fazer um benzimento, outras vão te dar algo para beber. E você vai passando por um ritual de cura, de resgate de todo esse poder da grande mãe. Você começa a sentir dentro de você que você faz parte de tudo isso. Talvez você vai começar a lembrar agora de outras vidas suas em que você participava disso tudo. E você sabe agora que você recebe de volta toda a energia de toda a trajetória que você teve em outras épocas. E de alguma forma você contribuiu para manter viva essa história, essa evolução, essa caminhada. Você percebe dentro de você que tudo isso que está acontecendo agora, de alguma forma você já viveu em alguma época na sua vida e apenas está sentindo isso novamente. Você começa a sentir agora uma alegria, você começa a sentir agora dentro de você um poder muito grande, uma força que vem de dentro de você e começa a tomar conta de todo o corpo. Você percebe em você uma beleza única. Você percebe que cada uma dessas mulheres são únicas e que todas juntas formam um ser ainda maior. Você percebe que você dança, você sente o calor do fogo, você passa por um batismo espiritual, um ritual de cura e de transformação. Você percebe que tudo está sendo sarado, curado. Você percebe que você não depende mais de ninguém para ser feliz e que a felicidade ela está dentro de você. Em algum momento essas mulheres agora pegam pela sua mão e começam a te levar no alto de uma montanha. E de lá você consegue avistar ao longe. Você consegue olhar de uma forma diferente. Você está num lugar muito alto. Você consegue ver o infinito, a imensidão do universo. E você olha para tudo isso e percebe que você faz parte de tudo isso e não é apenas alguém esquecido no meio de tudo isso. Não, você faz parte de tudo isso. E nesse momento, você começa a perceber, a sentir e a entender o porquê que você, como mulher, é também uma deusa. E você não pode se comparar a ninguém, pois você é uma deusa e é repleta de poderes e de magia. Você tem o poder da transformação. Você tem dentro de você o poder de mudar tudo o que seus olhos estão olhando nesse momento. E se você tem esse poder de mudar tudo isso, como fica fácil mudar aquelas coisinhas do dia a dia que são tão insignificantes, aqueles problemas que são tão insignificantes perto disso tudo, perto de toda essa grandiosidade. Então agora eu vou contar até 3 e você vai passar mais uma vez, só que agora você vai passar por um ritual de cura e de transformação física e espiritual. 1, 2 e 3. Agora você está deitada sobre uma pedra que é uma mesa de pedra. Nesse momento, você recebe mais um batismo espiritual do fundo da alma. Você percebe que seu corpo começa a agir de uma forma diferente. Você percebe que você começa a sentir
seu coração bater mais forte, o sangue percorrendo todo o corpo. Você começa a perceber um empoderamento tomando conta de todo o corpo, como se cada uma dessas mulheres doassem um pouco delas para você. E você começa a absorver tudo isso, toda essa espiritualidade, todo esse poder, toda essa beleza, toda essa força, todo esse conhecimento. Você começa a sentir-se cada vez melhor, cada vez mais forte. E você começa a perceber que você já não é mais um pássaro aprendendo a voar. E você sai daí agora, e você percebe que você sai e você pode correr. E você pode correr tanto, você tem tanta energia, tem tanta força, que do nada você começa a flutuar. Você começa a flutuar, como se você voasse. E você encontra agora com o seu animal de poder. E você leva esse animal consigo. Talvez você está correndo ainda e correndo muito. Talvez você não alce voo, mas talvez esse animal que está correndo junto contigo, de alguma forma, estará te acompanhando por toda a vida. E se você assolvou, esse seu animal que está contigo voando, esse vai acompanhar você por toda a sua vida. Somente vocês estarão plenos, juntos, inseparáveis, recebendo agora todo o poder de toda a sua ancestralidade mística e misteriosa, que jamais serão entendidas pelas outras pessoas a não ser por você mesmo. E agora vou contar até 3, e no 3 você vai voltar lá para aquele espelho e vai ver a mulher incrível que estará lá agora. 1, 2, 3 agora. Olhe para esse espelho, perceba a mudança em você, perceba como tudo está diferente. Olhe os olhos, o sorriso, olha a força, olha a garra que existe dentro de você, o poder e a beleza que são insubstituíveis, que talvez por algum momento havia esquecido quem você era, mas agora você sabe que você é parte de um todo, você é a parte viva da história, você é uma deusa, tem o poder da vida dentro de você e que você não depende de ninguém para ser feliz, despertar e utilizar a magia que existe dentro de você. E agora você encontrou o caminho. Em algum momento, vou fazer uma contagem de 1 a 3. No 3, você vai abrir os olhos, sentindo-se muito bem, voltando pro aqui e pro agora, com toda essa beleza, com toda essa garra, com toda essa força, com todo esse conhecimento dessa magia do universo que você vai sentir dentro de você todos os dias da sua vida. 1, 2, 3 agora. Abre os olhos. Sinta que dentro de você vai pulsar a partir de agora toda essa magia, toda essa história, todo esse encanto e tudo isso que tornou você quem você é hoje. Que isso não vem do berço, mas isso vem de uma existência toda. E carregue isso consigo a partir de agora.